Você já percebeu como as pessoas são diferentes uma das outras? O quanto nós muitas vezes nos vemos diante de pessoas que são mais executoras, fazem as coisas mais rapidamente, pessoas que precisam planejar mais as coisas, que têm mais dificuldade com as mudanças, enfim, pessoas que são super populares, outras tão quietinhas. Nós estamos falando de padrões comportamentais. Meu nome é Ângela Pelizério, eu sou professora, doutora, professora universitária há 28 anos e consultora na área de bem-estar corporativo. E hoje eu quero falar com você sobre a teoria DISC, que é uma teoria desenvolvida para pensar nos padrões comportamentais de temperamento e de personalidade. Essa teoria foi desenvolvida pelo psicólogo William Marston em 1928. Ele desenvolveu essa teoria para analisar 4 estilos básicos de perfil, tanto comportamental, de temperamento, de comunicação. A partir de 1928, esse autor começou a desenvolver essa teoria e só em 1948 é que ela se transformou em um assessment, ou seja, é possível mensurar e fazer a classificação do nosso perfil pessoal. Nós vamos então tratar um pouco sobre o DISC. Por que ele se chama DISC? A teoria DISC nasce de um acróstico ou um acrônimo que leva em consideração 4 letras, D-I-S-C, DISC. D de dominante, I de influente, S de steadiness em inglês, mas em português nós chamamos de estável, e o C de conscientious, em português nós chamamos de analíticos ou conforme. Nós vamos utilizar aqui o analítico. Vamos entender um pouquinho de cada uma desses padrões que Marston traz na sua teoria. Segundo ele, nós temos a tendência a ter a predominância de um ou mais desses perfis no nosso temperamento, nosso modo de pensar ou falar. Então, eu gostaria de trazer aqui para vocês os 4 modelos. O primeiro deles é o perfil dominante. As pessoas que têm um perfil dominante são pessoas diretas, decididas, assumem confortavelmente posições de liderança e lidam bem com situações de conflito e de pressão. Os dominantes são autoconfiantes, são audaciosos, competitivos, são pessoas que gostam muito de desafio e lidam muito bem com isso. Tem foco no resultado e tem os objetivos estabelecidos e ele trabalha para que esses objetivos sejam atingidos. Estão acostumados a agir de maneira mais ativa e mais enérgica. São chamados também de executores. Então são pessoas, Quais são os traços mais marcantes dos dominantes? Autoconfiança, são firmes e decididos, são pessoas mais diretas e aceleradas, audaciosas, comandantes, competitivos, gostam muito dos desafios e assumem cargos de liderança com bastante facilidade. Claro que, como todo perfil, os dominantes também têm aspectos a melhorar, já em função da sua energia e da sua dominância. Tem alguns aspectos que não são muito bem-vindos no dominante. As pessoas estranham um pouco. Impaciência, muitas vezes agressividade, egocentrismo. Como é uma pessoa muito ágil, ele acha sempre que ele está com a razão. Muitas vezes é individualista, muitas vezes frio e áspero. É arrogante, intolerante, tem tendência a ser controlador, ambicioso e muitas vezes orgulhoso. Muitas vezes é aquele que intimida pela sua postura mais agressiva. Este, então, é o dominante. O segundo perfil é o influente. O influente é aquela pessoa extrovertida, muito falante. Sabe aquela pessoa super popular? É o influente. Ele tem
adora expressar as suas ideias, seus sentimentos, gosta de estar com pessoas, seu foco são os relacionamentos. Os influentes trabalham muito bem em equipe e gostam muito de ter muitas pessoas ao seu redor. São muito vaidosos, não gostam de passar despercebidos. Então falam mais alto, brincam, são muito falantes, gostam de expressar as suas opiniões, são muito comunicativos, entusiasmados. O influente geralmente é muito bem-humorado, são amigáveis, persuasivos e muito bem relacionados, os tais populares. Mas, obviamente, que a influência também traz alguns pontos a melhorar. São pessoas mais indisciplinadas, porque gostam de falar muito e acabam não seguindo muito regras. Acabam se esquecendo do que tem que fazer, procrastinando. Muitas vezes têm uma tendência a falar em excesso, a ser até ingênuos, até um pouco infantilizados. Também são egocêntricos e são bastante superficiais, já que querem falar de tudo, né? Eles são muito brincalhões, só que essas brincadeiras muitas vezes se tornam inconvenientes. Por quê? Porque eles querem estar em todas as conversas. Sempre vai focar mais naquilo que é geral, vai focar mais nos relacionamentos do que nas tarefas a cumprir. O perfil estável é aquele perfil que muitas vezes as pessoas falam, meu Deus, como essa pessoa... É aquele perfil que as pessoas falam, nossa, como essa pessoa é calma, como essa pessoa é tranquila. É alguém que nós queremos muito estar perto. São geralmente muito simpáticos, de fácil convivência, são afáveis, compreensíveis, geralmente têm uma preocupação com as necessidades alheias, muito mais do que com as suas próprias necessidades, são tranquilos, mansos, são pessoas muito boas para ouvir, mas têm muita dificuldade em falar não. São calmos e pacientes, são bons ouvintes, são pessoas equilibradas, perseverantes, mas precisam cuidar da sua passividade muitas vezes faz as coisas só para agradar os outros, mesmo que não esteja feliz com o que está acontecendo. Tem uma tendência a ser mais introvertidos, mais conformados, mais permissivos, porque não quer desagradar os outros. São muitas vezes submissos e reprimidos. Os estáveis, eles não fazem mal a ninguém, eles não ofendem outras pessoas, mas se eles não cuidarem de si, é capaz deles se machucarem, engolirem o sapo para não ofender a outra pessoa e não entrar em conflito. O último perfil é o perfil analítico. O analítico é do tipo lógico, racional, detalhista, sistemático, toma decisões com muito cuidado, analisando todos os detalhes para que tudo saia correto. Busca exatidão, busca tudo estar nos mínimos detalhes, com todos os dados e todas as previsões possíveis, mas isso pode ocorrer para o analítico uma certa rigidez e uma preocupação excessiva com aquilo que tem que ser perfeito. É alguém que é muito cauteloso, muito, existe um preciosismo no analítico que pode levá-lo a esse perfeccionismo. Muito organizado, muito exigente com a qualidade, mas isso o leva a ser mais vagaroso, muitas vezes pessimista e, a maioria das vezes, indeciso. Porque o analista ele quer analisar todas as possibilidades e riscos e nem sempre nós conseguimos fazer assim. Ele é tido muitas vezes como mal-humorado. Muitas vezes as pessoas olham para o analista e acham que ele é desmotivado, que ele é muito retraído, muito pessimista e até mal-humorado. Contudo, é a maneira como ele enxerga, como ele se comunica e como ele faz com que
as suas ações não cometam, ele procura não cometer erro. Muito bem, então nós conhecemos um pouco dos 4 padrões de pensamento, comportamento e temperamentos que a partir da teoria DISC. E aí, o que você acha? Você já tem ideia de qual é o seu modelo, qual é o seu padrão comportamental de temperamento? Nós vamos entender um pouco de como essa teoria pode nos ajudar quando nós vamos nos comunicar com as pessoas. Então, quando você vai se comunicar, por exemplo, com um dominante, obviamente que você não vai falar com o dominante, não vai trazer para o dominante uma fala mais demorada, ele gosta de uma fala mais ágil. Você não vai trazer para o dominante uma fala mais emotiva, ele quer saber de como é que isso se dá, ele é mais direto, mais objetivo. Já com o influente, a fala, como ele é naturalmente comunicativo, ele tem muita dificuldade em ouvir. Então, quando você for falar com o influente, é importante que você valorize aquilo que ele fala, valorize a opinião dele e aí você ganha esse perfil. Já o estável, a sua comunicação é sempre muito receptiva. Ele gosta muito de ouvir mais do que falar. E ele, então, é interessante nós pensarmos em falar com o estável, orientando-o, levando-o a falar, a se expressar mais. Já o estável prefere uma comunicação por meio de dados, provas. Então, vai falar com o estável, com um analítico, então busque trazer uma comunicação mais fria, mais pautada em detalhes, sem ambiguidade, sem incerteza e com dados comprobatórios daquilo que você está falando. Eu tenho certeza que esse vídeo vai trazer muitos insights para você. Quero que você comece a pensar no seu próprio comportamento, na maneira como você pensa e, obviamente, é interessante que você faça o teste DISC para que você possa ter certeza disso. Eu já peço então que você nos siga aqui, já para que você possa receber todos os nossos vídeos e muito mais a respeito do comportamento, da comunicação e do pensamento de cada um de nós. Por quê? Porque nós queremos viver bem, nós queremos estar bem, florescer e estar melhor a cada dia. Então, nos vemos no próximo vídeo.